Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Uau! Que grande bênção. Pessoal do som, vocês podem me dar um pouquinho mais de retorno, por favor? Nós estamos muito gratos de estar nessa casa mais uma vez. Nós agradecemos o convite e a acolhida do pastor Júnior, da missionária Jaqueline. Também agradecemos ao pastor Damião e a Gislene pela confiança sempre, por nos convidarem. E a gente se sente muito honrado de estar com vocês mais uma vez. E eu sinto uma alegria especial, gente, de ver vocês jovens na casa do Senhor, buscando o Senhor. Que grande alegria a gente poder estar reunidos aqui em nome do Senhor. E esse tema, ele mexe muito comigo. Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo do tema Raízes, porque infelizmente a gente vive num tempo de muita superficialidade. A gente tem muita coisa que parece, mas não é. E o Senhor não vai buscar quem parece, vem buscar quem é. Então, é impossível eu pensar nesse tema e não pensar no que diz o salmista no Salmo 92, do verso 12 ao verso 15. O salmista diz assim no Salmo 92, do verso 12 ao verso 15: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Mas por que você está falando, Helena, da palmeira, do cedro? Eu fui estudar sobre a palmeira e o cedro do Líbano. Por que o salmista compara? A gente vê todo o tempo que Jesus está ensinando, ele menciona as coisas da natureza, a face de Deus na sua obra, né? Deus não é a natureza, né, gente? Mas a obra de Deus reflete o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, características e atributos do nosso Deus. Assim como numa obra de arte, muito aparece do artista. Um escritor, por exemplo, ele vai manifestar muito daquilo que ele vivencia, daquilo que ele experimentou, da história de vida dele. Um pintor, um escultor, é impossível não ficar um pouco dele na sua obra de arte. Um músico, ele vai compor uma canção, tem muito a ver com aquilo que está dentro do coração dele. Obrigada. Estão me ouvindo bem? E não é diferente com o Senhor, o maior de todos os artistas, artista com A maiúsculo, sua obra é perfeita. E aí, a gente não vê isso só no Novo Testamento, quando Jesus está falando, né? Olha para o lírio do campo, olha para a semente de mostarda, do grão de mostarda, e ele vai ilustrando várias coisas com a natureza, né? Ele fala sobre plantio, colheita, e a gente daqui a pouco vai entrar nessa parte que ele conta a parábola do semeador. Então todo o tempo ali ele está ilustrando o seu ensino com as coisas da natureza. Então a natureza manifesta Deus. E aí eu fui tentar entender por que o salmista compara o justo com a palmeira, como o cedro do Líbano. E eu trouxe umas curiosidades aqui. A palmeira, gente, ela é mais característica ali naquela região de Israel. A palmeira, que é a tamareira, né? Ela tem raízes profundas. Aí eu já comecei tem um negócio aqui. Por que o salmista está comparando o justo, aquele que foi justificado em Cristo Jesus, a palmeira? Olha isso. Tem raízes profundas. A raiz da palmeira, gente, pode ter até 300 metros de profundidade. A nossa vida cristã é formada na intimidade. Não é o que o povo vê.
Jesus, quando ele era bravo, vamos chamar assim, né? Jesus, manso e humilde de coração. A única vez que você vê Jesus assim, bravo, é com gente hipócrita. Gente que parece, mas não é. Exímios cumpridores da lei, os fariseus, a seita dos fariseus, ela surge legítima, chamando o povo de Israel para o arrependimento, para voltarem às escrituras, para voltarem à observação da lei. Só que, depois eles se tornam tão ensimesmados em si mesmos, tão envaidecidos na sua própria justiça, que eles passam a gostar bastante da aparência. Então eles capricham na roupa que eles usam uma roupa diferenciada. As franjas deles são mais longas do que os dos outros judeus. Eles gostam de orar em praça pública, para todo mundo ver que ele está orando. Quando ele jejua e todo mundo sabe que o fariseu está jejuando. Então aí você vê que sutilmente, eu não acredito que tenha sido uma coisa assim de uma hora para outra, não. Sutilmente, ele sai da profundidade, da busca das coisas corretas e certas e vai para a superficialidade, porque a superficialidade é o que os outros veem. E a gente está mais interessado no que os outros pensam sobre nós do que no que o Santo de Deus, o Senhor, pensa sobre nós. Porque, gente, vamos falar sério aqui. Se a gente tivesse mais preocupado com aquilo que Jesus pensa a nosso respeito, a gente não estava olhando o celular agora. Se a gente tivesse interessado no que Jesus pensa sobre nós não ficaríamos assim, com vergonha de usar as nossas redes sociais para tornar o Senhor conhecido. Porque de repente a gente pode ser cancelado. Se a gente estivesse interessado no que o Senhor pensa sobre nós, a gente não colocaria diante dos nossos olhos, nem na internet, nem na TV, nem em lugar nenhum, aquilo que é abominação ao Senhor. Se a gente estivesse interessado naquilo que o Senhor pensa sobre nós perguntaríamos mais a Ele o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós, o que agrada o coração dEle, o que arranca sorrisos dEle, do que procurar ficar bem com todo mundo, menos com o Senhor. A palmeira é uma árvore linda, majestosa. Mas isso é consequência da raiz que segura a palmeira. Gente, a palmeira cresce na vertical e suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. E ela não quebra. Ela curva, mas não quebra. Agora, que interessante, ela não resiste ao frio. Frieza não é com ela. Ela floresce em lugar quente. Ela só floresce em ambientes quentes. Fica com essa informação aí sobre a palmeira. Bora para o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore majestosa, gente. Ela é majestosa. Eu não sabia que o cedro do Líbano era uma árvore tão... Porque a gente às vezes vê na bandeira do Líbano, que é branca, vermelha e tem uma árvore, né? Tem o cedro do Líbano na bandeira do Líbano. Só que na bandeira está diminutivo. É uma árvorezinha no centro da bandeira, né? Gente, mas olha, presta atenção. Ela vive centenas de anos. Ela é símbolo de força e de eternidade. A folhagem do cedro é perene, ou seja, ela nunca fica desfolhada. Tem folha em todas as estações. A sua madeira é homogênea e aromática. E ela foi utilizada na antiguidade pelos fenícios para construir as embarcações militares e comerciais, bem como a construção de templos e habitação. Os egípcios utilizavam a resina do cedro do Líbano na prática da mumificação. Ela preservava os corpos. Moisés aconselhava os sacerdotes judaicos a utilizarem a casca durante a circuncisão dos bebês, para que não infeccionasse. E na cura da lepra, no tratamento da lepra.
Olha isso. Tudo no cedro se aproveita. A folha, o tronco, a madeira, a casca, a resina, tudo se aproveita. Ela produz com a sua vida saúde. Ela constrói um lugar de adoração. O primeiro templo foi construído com cedro. Ela constrói lugar de adoração. Ela evita infecções. Ela preserva. As coisas que estão citadas na palavra de Deus, gente, elas não estão aqui aleatoriamente. Ela era como madeira de construção religiosa, com construção civil. A construção do templo de Salomão foi com cedro. Bem como os palácios de Davi e Salomão também foram construídos com cedro do Líbano. Agora, presta atenção nesse fator. Ele cresce devagar, mas de forma consistente. Nos 3 primeiros anos, fala comigo, 3 anos. Eu gosto dessa história de 3. Nos 3 primeiros anos, ela cresce 5 centímetros para cima da terra. 5 centímetros. Em 3 anos. E 1,5 metros para baixo. Primeiro ela procura estrutura, para depois alcançar o tamanho dela. E sabe até que altura ela pode chegar? Ela pode chegar a 40 metros de altura e 14 metros de circunferência ou de diâmetro? De diâmetro. Você já pensou, gente? 14 metros de diâmetro. Dá uns 14 meninos, né? De mão dada com os braços abertos para abraçar o cedro do Líbano. Mas nos 3 primeiros anos, 5 centímetros. Ah, gente, isso tudo tem a ver com o Senhor. Jesus, antes de se manifestar para o seu ministério, ele ficou 30 anos no anonimato. A gente está com 15 falando assim, Deus, quando é que o Senhor vai começar a me usar? A gente fica numa inquietação, né? Porque a gente tem um chamado, recebeu uma promessa. Aí a gente fica numa inquietação. Depende de você. Você já está se preparando? Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Tem crianças diante do trono aqui ainda, gente? Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Jesus não ficou fazendo hora 30 anos. Ele ficou no lugar que ele tinha que estar, vestido da nossa humanidade, servindo, ouvindo, entendendo, sendo gente. Sendo totalmente gente para se manifestar como Deus. O que está acontecendo na sua vida hoje já faz parte do plano de Deus para você. Se você pensa que o chamado de Deus para você é só a força, a circunferência e a altura do cedro ou da palmeira, você está enganado. Primeiro, raiz. Porque se não tiver raiz, não fica de pé. Talvez você já deve ter conhecido gente com promessa de Deus. Gente que você ouviu uma palavra profética. Gente que você viu Deus forjando para levantar, para usar, para alcançar pessoas. Gente com dons e talentos preciosíssimos. Gente com a palavra na mente, no coração, na boca. Mas que não chegou no momento da vida, pensou que não precisava mais depender. Quando as árvores no hemisfério norte, elas enfrentam o inverno rigoroso, esse ano está mais rigoroso do que nunca. Você olha para a árvore e você pensa, morreu. Os galhos ficam sequíssimos, perdem qualquer cor. Não tem uma folha para contar a história. E você vê aquela floresta inteira de um tanto de galho seco. E você pensa, morreu. Não morreu, não. Está vivinho. Não aparece nada do lado de fora. Mas quanto mais frio, mais as raízes vão se estendendo. Mais
suporte elas vão buscando. E a gente é um pouco diferente. Quando a beleza se vai, as flores se vão, a folha se vai, não tem tanta beleza aparente mais, aí você desanima. Você pensa assim, passou. Deus não está mais me usando, Deus não está mais interessado em mim, estão me perseguindo, essa igreja não me valoriza. Aí começa a síndrome do coitadismo. Então vamos aprender com o cedro do Líbano? E olha que interessante que ele ainda tem para nos ensinar. O cedro é pouco tolerante à sombra. Por isso ele prefere as posições onde existe o sol total. É sob a luz do sol pleno que ele cresce. Não dá para ficar, sabe, gente, na sombra desse mundo, usufruindo da totalidade do sol da justiça. Não tem em cima do muro, não. Se você pensa que você está almoçando com Deus, tomando cafezinho com o diabo, eu quero te avisar, o muro pertence a Satanás. O muro é território de Satanás. Ele adora crente, que aqui é uma coisa e lá na escola é outra. Aqui é uma coisa, na faculdade é outra. Aqui é uma coisa, em casa é outra. O Senhor está mais interessado em quem nós somos na nossa privacidade, gente. É quem você é em casa, que é você de verdade. Ai, pastor, deixa eu cantar, deixa eu tocar, deixa eu fazer alguma coisa. Servir ao Senhor. Aí chega a mãe em casa e fala, fulano, lava a louça para mim. Não. Ai, não é servo? Mas não é servo? Gente, falando sério aqui, vamos mandar real? A gente está num tempo totalmente contaminado pela aparência. Tem um tanto de gente aí que se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas não é nada. É só aparência. Você é o que você é quando ninguém está te olhando. Quando gente que não tem nada para te oferecer, vem para trabalhar com você, vem para te servir. Esse é você de verdade. Quem você é com a sua mãe, com o seu pai, com aquele seu irmão que pega no seu pé, essa quem você é de verdade. Que fruto que manifesta quando sacode a árvore? Que fruto que cai quando sacode? O fruto que dá. E se o seu fruto estiver podre, vai manifestar fruto podre. Mas o problema está na raiz. Se você não cura a raiz, não cuida da raiz, não presta atenção na raiz, tudo aqui por fora pode parecer lindo, mas está doente. Eu não quero ser chamada de hipócrita. Porque a obra de Deus vai acontecer, gente. Deus vai fazer o que Ele quer e nada vai impedir o propósito dEle. Mas é justamente por isso que naquele grande dia, muitos vão chegar, Senhor, então, parceiro, curei em Teu nome, expulsei demônio em Teu nome, fiz milagre em Teu nome. Chegado. Não te conheço. Gente, essa palavra que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está falando para quem não conhece Ele está falando para quem acha que é dele. Em Teu nome, foi em Teu nome. E não fala assim, em Teu nome eu tentei curar. Não, em Teu nome eu curei. Em Teu nome eu profetizei. Em Teu nome eu expeli demônio. O nome de Jesus é poderoso e Ele é eficaz. Mas o Senhor Jesus não veio fazer recrutamento de funcionários. Ele veio reconciliar um relacionamento que estava quebrado pelo pecado. O Senhor está interessado em relacionamento. Não com gente que serve a Ele. Porque o serviço, se não for a consequência natural de um coração rendido, apaixonado e íntimo do Senhor, porque isso é fato. Se você é íntimo do Senhor, você vai florescer, você vai frutificar, você vai servir, você vai amar aquele que Jesus ama. Fato, é impossível separar as duas coisas. Mas é possível criar fruto de plástico. Você já viu umas cópias de fruta de verdade? Que você olha e você pensa, igualzinho. Eu tinha uns limão siciliano lá em casa. E uma amiga minha sempre ia em casa, ela morava em outra cidade, mas sempre que ela lá, estava lá na fruteira, os limões sicilianos.
Ela chegou para mim e falou assim. Aí um dia, um belo dia, ela pegou o limão siciliano. E ela falou assim, não acredito. O quê? Que é falso. Eu falei, Cíntia, sempre foi falso. Não, eu pensava, eu vim aqui e falei, nossa, Helena deve ter dinheiro demais, porque esse limão é caro, e sempre que eu vim aqui tem limão siciliano. E eu tinha comprado nos Estados Unidos, porque lá a imitação, gente, é perfeita mesmo. Só que quando você pega, você cheira, tem cheiro. E não tem consistência. É leve. Tem nada dentro. Nada. Não tem caldo. E tem muito crente vivendo assim, meus queridos. Então, parecer, qualquer um pode parecer. Parecer santo, parecer crente, parecer consagrado, parecer ungido. Qualquer um pode parecer. Mas o diabo sabe exatamente quem é e quem não é. E o céu também. Como é que está a sua vida no privado? Ele está falando claramente aqui com a gente, o salmista, que o justo é como, é semelhante. E essas duas características marcantes dessas duas árvores mencionadas pelo salmista é que elas são profundas, em raízes. Outra característica do cedro, ele nasce em solo rochoso. Por isso mesmo que as raízes dele têm que ser muito grandes e fortes. Quanto mais rochoso, maior e mais forte a raiz se torna, porque ela vai se prendendo às rochas. Aí chega umas adversidades na vida da gente, por causa de um solo rochoso. E aí a gente, deixar esse negócio de igreja para lá. Deixar esse negócio de Deus para lá. Esse negócio de santificação, vou deixar para lá. Não deixa não, querido. Vamos trabalhar a raiz. Pode abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Alguém ajuda o irmão a desligar o celular, gente. Às vezes não está conseguindo, estou falando sério, ajuda. Às vezes a gente fica nervoso e não consegue desligar. Ou silenciar. Colossenses 2, de 6 a 8, a palavra do Senhor. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está fazendo uma séria admoestação. E ele está dizendo, e agora? Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está chamando a igreja em Colossos e a igreja aqui em Gama. Ele está chamando. Vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor? Então continuem a segui-lo. Não basta, gente, sabe? Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Pedro podia ter falado, e aí, Senhor, eu creio, o Senhor é Messias. Vem, segue-me. Outra hora, Jesus. Deixa eu terminar essa pescaria aqui. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e continuem a segui-lo. Continuem a segui-lo. Gente, todo dia vai ter alguma coisa para você negar. Todo dia vai ter uma coisa para você negar, porque todo dia a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Todo dia tem coisa que você quer fazer, que você sabe que te afasta de Deus. O que está pesando mais no seu coração? Só vocês dois, você e Deus. Porque quando a gente faz para ter plateia, a gente até renuncia.
Mas eu não estou falando do que você renuncia com plateia. Eu estou te perguntando sobre o que você tem renunciado sem plateia. Ou, melhor, com a plateia de um. Quando você tem a oportunidade de assistir o que você quiser, ninguém está em casa. Você está renunciando? Quando você tem a oportunidade de ter uma conversa com alguém, você está renunciando? Porque fazer fofoca é bom, né? Fazer fofoca é bom, gente. Se não fosse bom, não era uma coisa que perturbava a gente. A nossa carne pede, satisfaz a carne, mas nos separa de Deus. Por isso que a gente precisa de cultivar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes. E como é que isso acontece? Acontece na nossa busca pelo Senhor. E acontece nós permitirmos que o ambiente rochoso e os ventos de 150 quilômetros e a friagem e a neve, todas as diversidades que estão ao nosso redor, todos os problemas que a gente vive, todas as tentações, todas as insatisfações, todos os traumas, a estrutura familiar comprometida, a rejeição na igreja ou fora dela, você na universidade ser tratado como um ET, tudo isso deixa que isso coopere para o seu crescimento. Isso não é para te destruir, isso é para te fortalecer. Foi no deserto que a palmeira floresceu, mas antes ela estendeu as suas raízes. Foi num ambiente rochoso que o cedro se fortaleceu e cresceu e ficou robusto e forte e dando tudo que tinha para dar, tudo se aproveita do cedro, mas não foi de uma hora para outra. E exigiu muita força na raiz. Meu querido, minha querida, não pense que você vai seguir Jesus e permanecer firme no dia da adversidade se você tem uma fé rasa. Você vai ser o primeiro a negar Jesus. E para negar Jesus, nem sempre a gente precisa dizer, não, eu nego. Não, às vezes a gente nega Jesus com a vida, não precisa nem de abrir a boca. Você fala que é crente, mas vive de uma maneira destoante dos seguidores de Jesus. Você não se parece com ele. E sabe, gente, nós não somos perfeitos, mas estamos no processo de aperfeiçoamento. O Espírito Santo nos foi outorgado, nos foi dado, muito além de dons, para nos ensinar, nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou e forjar o caráter de Jesus em nós. É isso que sela um cristão. Tem gente que frequenta a igreja fielmente, todo domingo bate o cartão, todo congresso está inscrito, tem Jesus estampado na camiseta, fala como crente, anda como crente, mas a intimidade mostra uma raiz fraca. O apóstolo Paulo está sendo veemente. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Ou seja, onde você está construindo. É tão interessante que o cedro precisa de rocha. Quem é a rocha? Será que nós estamos sendo erguidos sobre a rocha? Ou sobre o desejo de aceitação? A gente precisa do outro para nos validar. A gente só fica feliz quando o outro fala assim, você é uma mulher de Deus. Jesus foi chamado de maioral dos demônios. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua identidade. Quando ele é levado ao deserto, se és filho de Deus, ele não precisava de provar nada para ninguém, muito menos para Satanás. Mas ele era, e ele é, e há de vir. A identidade não é aquilo que aparece. Ela vem de dentro. Por isso que falar sobre raiz é tão importante. Uma geração inteira vai queimar. Mas não é do fogo do Espírito, não. Vai ser cortada e lançada no fogo. Porque o Senhor vem buscar os frutos e só acha folha.
Sabe, a figueira, ela tinha folha. E não era a estação de dar fruto. Por que Jesus foi caçar figo na figueira? Não era estação de figo. Mas ela tinha folha. E a folha tinha a possibilidade de ter algum fruto temporão. Quando tinha uma com folha, ia lá, às vezes não achava um figo maduro, mas achava um figo pequeno, mas que dava para comer. Quando ele foi buscar, ele buscava um fruto temporão. Por quê? Porque tinha folha, embora não fosse a estação de figos. Ainda não tinha chegado. Era o sinal só de que estava chegando a estação dos figos. Mas ele foi ali porque podia ter ainda um para amadurecer, para crescer um pouco mais, mas que já seria suficiente. E ele não encontrou nada. O Senhor não precisa de encontrar em nós, queridos, frutos maduros e prontos. Mas Ele precisa encontrar algum. Porque a gente já tem folha. A gente anda por aí falando que Jesus vem. A gente anda por aí falando que a gente crê que o Senhor virá, que nós estamos vivendo os últimos tempos. E quando vem, as pessoas vêm buscar fruto em nós, não tem nada, nem um fruto temporão. É sério isso, né, gente? E eu tenho muita esperança na geração de vocês. Eu tenho muita esperança, cara, porque, olha, o diabo está com muita raiva de vocês. Muita raiva. E eu fico assim, atenta. Porque toda vez que o diabo se levantou para perseguir uma geração, é porque o profeta estava para ser levantado. Quando o faraó manda matar os bebês, ele estava querendo impedir o nascimento de Moisés. Quando Herodes manda matar os bebês, ele estava querendo acertar no Messias. Vocês entendem? Hoje o aborto está sendo aí propagado. Nas últimas décadas, o aborto, a erotização infantil, os abusos sexuais dentro de casa, quem deveria proteger está abusando. O celular na mão. Não se engane. O diabo sabe colocar a mesa. Ah, você está dizendo que o celular é do diabo? Não, mas ele tem usado como uma ferramenta bem eficaz. Porque o mundo jaz no maligno. Você acha que ele ia desperdiçar essa oportunidade? Essa tecnologia? Você fala que não tem tempo de ler a Bíblia, mas você sabe tudo que está rolando nas redes sociais. Todas as trends, tudo. Você está por dentro. Agora, se fizer uma sabatina bíblica com você, você passa vergonha. A gente se alimenta. Vocês estão entendendo como é que é a geração de vocês? Eu não tive esse problema de celular, graças a Deus. Eu não tinha essa oportunidade. Eu ia para o quarto ler a Bíblia. Eu ia para os acampamentos. Eu ia para o evangelismo. Eu ia pregar. Vamos lá falar de Jesus. Ah, vamos ver daqui mesmo. Eu estou no culto. Comendo, andando, jantando, de pijama. O culto não é para a gente assistir, gente. O culto é para a gente prestar culto. Eu não vou assistir um culto. Igreja não é para você consumir, não. Igreja é para você ser. As crianças, os kids. Ah, que legal, tem kids legal. Ah, tem parede preta? Eu posso falar, né, gente? Tem parede preta? Tem painel de LED? Tem luz? Apaga a luz na hora do culto? É porque eu quero ficar mais à vontade. Eu não estou aqui questionando as formas. Mas eu questiono a forma quando ela esvazia a essência. Quando a forma quer ser melhor e maior que o Espírito Santo, já perdeu. O Senhor já se retirou dali. É só entretenimento gospel. E aqueles que estão ali dentro, estão buscando o Senhor, vão ter iluminação e vão caçar outro rumo. Mas não vão ficar num ambiente onde elas apenas têm programação e consomem. Porque igreja não é para a gente consumir. Igreja é para a gente ser parte dela.
A gente vem e a gente participa, a gente presta o nosso culto racional, a gente exalta o nome do Senhor, a gente estuda a sua palavra, a gente se submete uns aos outros, a gente não é crente sozinho. Meu amado, se você está assistindo o culto por umas circunstâncias aí pela internet, Deus te abençoe, mas eu quero te dizer, ninguém é igreja em casa. Ninguém é igreja sozinho. Nós só somos igrejas quando acontece isso aqui, ó. Nós só somos igreja na comunhão, na unidade, uns pelos outros. Senão não precisava. Cada um ia servir a Deus em casa, fazer a sua oração, ler a Bíblia e já deu. Não. Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus. Eles estavam juntos, um lidando com a imperfeição do outro, um lidando com o mau caratismo do outro, um lidando com o processo do outro. E enquanto eles faziam isso, todos eles cresciam juntos. Nenhum de nós é tão bom separado como nós somos juntos. Por isso que Satanás tenta minar a fé e a unidade da igreja. Antes nos dividiam em denominações, agora nos dividem entre a galera do online e a galera do presencial. O online é uma bênção quando ele é necessário, a pessoa está acamada, a pessoa está no hospital, a pessoa está presa, ela pode estar assistindo um culto, ou bênção, glória a Deus. Agora, se você tem perna, se você tem saúde, se você tem vida, é Deus que está te dando. Então glorifique a Deus com tudo que você é. E aí o texto mais clássico, que eu não queria terminar esse culto sem a gente mencionar, Mateus capítulo 13. A partir do verso 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e o comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. A terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. E os discípulos pedem para Jesus uma explicação. E a partir do verso 17... A partir do verso 18, ele fala, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Você já deve conhecer alguém assim. Uma pessoa que ouviu a palavra, achou bonito, mas não entendeu muito. Falou, não, está tudo bem, está tudo bem. Eu estou bem. Vou na igreja, não, eu estou bem. Ela não entendeu que ela precisa de salvação. Ela não entendeu que ela precisa ser livre da ira de Deus. Ela não entendeu que ela não pode salvar a si mesma. Ela não entendeu. Caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, olha o terreno pedregoso aí. Este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha o cedro. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. O que mantinha o cedro em terreno pedregoso, gente? Raiz. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quem não tem raiz, abandona. É só questão de tempo. Quem não tem raiz, a decepção. Fulano, eu admirava tanto fulano, caiu, eu também caio. Minha liderança não me entendeu. Gente, Davi, um jovem como vocês, foi ungido rei. Ele não pediu para ser ungido. Ele estava lá cuidando das ovelhas, quando um deles falou assim, papai está chamando lá em casa. Ele entra, os irmãos estão olhando para ele com um olho desse tamanho, imagino eu, e Samuel com um chifre para ungir o próximo rei de Israel. Eis aí o ungido do Senhor. Eu fico imaginando a cara do Eliabe. Como assim, ele não eu? Eu tenho porte de rei. Eu sou preparado para a guerra. Eu sou o cara. E Deus escolheu o menino pequeno, mirrado, jovenzinho, ruivo de gentil aspecto.
E aí ele ascendeu o trono, gente? Não. Ele passou pelos anos de preparo e de perseguição louca, obstinada e invejosa de Saul. Deus perdeu o poder? Deus desistiu da unção? Deus tinha o poder de eliminar Saul? Mas Davi precisava de treinamento. Davi caçou seus próprios problemas. Mas ele não caiu nos mesmos pecados que Saul caiu. A primeira característica que dividia os dois drasticamente. Saul não assumia responsabilidade, ele sempre punha a culpa em alguém. Não, mas os homens sugeriram que eu trouxesse o melhor do gado. Eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Até o último momento, Deus estava dizendo para ele que tinha tirado a liderança dele através de Samuel. E ele ainda pede para Samuel: vai comigo e me honra na frente do povo. Ele estava mais preocupado com a imagem que ele tinha diante do povo. Deus estava rejeitando Saul. Era para ele cair no chão, gemer em arrependimento, para pelo menos ver se a alma dele salvava. Mas não, ele continuou preocupado com a aparência. Preocupado em erigir memoriais em nome de si mesmo pela sua vitória. Ele não assumia o seu pecado. Ele sempre se vitimizava. Sempre alguém. Davi escreveu um salmo. Se arrependendo do seu pecado. Davi nunca escreveu um salmo contando a vitória sobre Golias. Ele nunca contou vantagem. O dia que Deus me entregou Golias. Não. Ele escreveu muitos salmos, mas nenhum contava a vitória dele sobre Golias, a maior das vitórias dele. Mas ele relatou o seu pecado e o seu arrependimento. Isso diferenciava os dois. Por isso ele foi perseguido muitos anos. E nos anos de perseguição, só se tornou um soldado mais ungido, mais preparado para ser rei. É na adversidade que a raiz é forjada. É no terreno pedregoso. Porque aí, como Jesus está falando, quando surge a tribulação, quando surge a perseguição, abandona. Porque não tem? Então a raiz, meu querido irmão, vai ser evidenciada na sua vida quando a luta chegar. Porque você ser bonitão, com altura, diâmetro, robustez, nos dias lindos, é fácil. Mas quando chegar o vento de 150 quilômetros, quando chegar o sol escaldante, terreno pedregoso, quando todo mundo te rejeitar, quando as coisas não saírem do jeito que você imagina, quando o seu pai te decepcionar, sua mãe te decepcionar, quando o casamento dos seus pais for uma ruína, quando o seu líder quando todas as frustrações chegarem, esse é o ambiente para você crescer. Mas você não vai crescer na sua própria força. Olha para o sol da justiça e deixa ele te dar nutriente. Vida de oração e leitura da palavra não é para dar o check da religião. É para você conhecer o Deus a quem você diz que serve e ama. Não tem relacionamento sem diálogo. Tem relacionamento sem diálogo? A oração é a parte que você fala. A Bíblia é a parte que Deus fala. Vamos embora dialogar com o Senhor? Feche os seus olhos. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais.
O Senhor está falando, meus irmãos. Nesses últimos tempos, Ele tem falado. No meio das circunstâncias contrárias, Ele tem falado. Algumas pessoas abandonaram a fé por causa de política. Deus não nos ouviu. Deus se esqueceu de nós. Ele está quebrando as nossas muletas, porque Ele precisa de nos ensinar a andar. A nossa esperança não está na política. Embora nós precisemos de participar como cidadãos responsáveis, mas a minha esperança está naquele que muda intenções, corações e a história de um povo. E vamos admitir, para mudar o Brasil, só Jesus. E isso começa em mim e em você. Não começa em quem não conhece Jesus. Começa no meu povo que se chama pelo meu nome. E quando você está conectado a Deus, íntimo dEle, quando Ele te disser uma resposta que é diferente daquela que você espera, você não vai ver como uma derrota, mas vai ver como uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento. Porque sejamos sinceros, ninguém cresce e amadurece deitado eternamente em berço esplêndido. Nós crescemos e amadurecemos na tempestade. Exatamente como a palmeira. Não é o que está para fora da terra, é o que está escondido. Exatamente como o cedro do Líbano. Não são 5 centímetros. É 1,5 metro para baixo, para cada 5 centímetros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que não sejamos, meus irmãos, apenas ouvintes. Porque o que escuta e não pratica é tolo. É nécio. Está construindo sobre a areia. Quando a tempestade chegar, o vento de 150 quilômetros chegar, vai cair tudo. Mas quem escuta e põe em prática. Para você pôr em prática, você vai ter que ter disciplina. Ah, mas eu não estou com vontade. Mas você não é governado pela vontade, você é governado pelo Espírito. E o seu Espírito precisa de prevalecer sobre a carne. Porque para a nossa carne crescer, não precisa de esforço. Mas para o nosso Espírito se submeter ao Espírito Santo, precisa de autonegação. Vai ser moleza? Vai ser não. Mas Jesus não falou que seria fácil. Mas Ele falou que estaria conosco. Se Ele está no barco, pode vir a tempestade que for, a gente vai chegar na outra margem. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te pedimos perdão, Senhor. Porque nós nos empenhamos pela aparência. E quase nada pelo oculto, pelo escondido, por aquilo que só o Senhor vê. Não oramos em secreto. Não jejuamos em secreto. Não fazemos boas obras em secreto. A gente gosta de publicidade. E isso tem nos afastado do Senhor. Buscamos validação nos homens. Muito mais do que buscamos a aprovação do Senhor. Gostamos, Senhor, de seguidores no Instagram. Como se nós, por nós mesmos, pudéssemos levantá-los. Nossos irmãos estão morrendo no norte da África e no Oriente Médio. Porque te amam.
15 anos atrás, nossos irmãos foram degolados numa praia na Líbia, porque não negaram o Senhor. E nós temos negado o Senhor com a nossa vida e com as nossas escolhas. Não queremos incomodar. Não queremos parecer politicamente incorretos. Ou queremos fazer tudo na força do nosso braço. Sem unção, sem direção, sem autoridade que vem do Senhor. Oh Senhor, nos perdoe. Naquele grande dia, nós não queremos ser contados com aqueles que libertaram, curaram e profetizaram em nome do Senhor, mas que não têm o Senhor, que não conhecem e não são conhecidos, não têm intimidade. Foi para um relacionamento que o Senhor nos chamou. Mas a gente vive na superficialidade. Desperta a igreja brasileira, Senhor, a começar em mim. Não nos deixe entregues ao nosso próprio coração enganoso, Senhor, as vaidades desse tempo. A aprovação do mundo não me vale nada se o Senhor me desaprova. A opinião dos outros ao meu favor, os elogios não servem de nada. A coroa que eu quero receber é das tuas mãos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Perdoa-nos a hipocrisia em teu nome. A aparência de fé. A ilusão da superioridade. Eu sou evangélico. Oh Senhor, ai de nós se não for o Senhor. Que o Senhor cresça e que a gente diminua. Que a sua vontade prevaleça sobre a nossa. Que os desejos desgovernados e egoístas sejam afastados de nós. E que o altruísmo, o sacrifício, a entrega voluntária e a santificação sejam um perfume agradável diante do Senhor. Mas até para isso nós precisamos do Teu Espírito. Espírito de Deus, nos convence daquilo que só o Senhor pode nos convencer. Nos transforma de um jeito que só o Senhor pode nos transformar. Que a gente tenha coragem de nos comprometer e de parar de responsabilizar terceiros pela nossa própria fé fraca e desobediência. Que não sejamos como Saul, mas como Davi, imperfeitos, incompletos, mas genuínos, verdadeiros, prontos a nos arrepender dos nossos pecados e obedientes. Olha para cada jovem aqui, Senhor. Todos esses que têm 30 anos para baixo. Que eles não sejam seduzidos pelas coisas que seduziram a minha geração. Que eles não se percam nos seus dons e vaidades, em validação humana. Que eles não negociem o Senhor por 30 moedas, por uma oferta generosa. Oh Senhor, levanta uma geração de Samuel, Senhor. Profetas do Senhor, ousados, cheios de autoridade, que anunciem destemidamente o Teu nome,
Que os nossos ombros, Senhor, sejam o chão desses meninos. Quebra o sofisma na mente deles, o engano, o vício, as distrações, as seduções desse tempo. E levanta um exército de avivalistas para o último grande avivamento e colheita de almas que nós aguardamos, Senhor. Levanta essa geração, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e cumpre as tuas promessas para a nossa nação, Senhor, através desses meninos, em nome de Jesus, Senhor. Que eles avancem, que eles prosperem, que eles se santifiquem, que eles não negociem a fé, que as suas raízes sejam como as raízes do cedro e as raízes das palmeiras, que eles se curvem, mas nunca se quebrem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.